Fala, meu povo, estamos aqui em Florianópolis, hoje nessa noite fria para mais um episódio da quinta temporada. Eu acho que esse é o único, né, Biel, da quinta temporada em Floripa. Com ele, pegamos de passagem Marcos Almeida. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado mesmo por ter vindo. Privilégio, cara. Chegar aqui e ser recepcionado por você. Pô, eu que agradeço. E eu vou te falar, eu comecei a te falar ali, mas eu quis deixar pra falar na câmera. Você tá aqui por um único motivo, velho. Eita, quero saber também. O Eu- Brasil quer saber. Ó, mais perto, senão a gente vai... Senão depois o REC ficar bravo comigo no meu técnico de áudio vai reclamar. Vamos lá. Eu te acho muito bom, velho. Eu te acho muito bom. Eu comecei a ouvir... Eu não lembro quem que postou Pô, cara, alguma coisa obrigado. outro dia. Não lembro se foi a Lorena. Acho que foi o Túlio, do Santo Som. Vi ele Ah, o postando alguma coisa. Eu Túlio. não lembro. Caramba. E aí eu falei, cara, que sonzeira. Voz e violão, assim, teatro. Aí eu fui ouvir, pô, uma sonzeira, cara. Uma sonzeira. Sim. E é uma sonzeira que eu vou te falar, eu não consegui encontrar prateleira, porque eu acho muito bom pra estar numa prateleira só. Mas a gente vai chegar lá, eu queria que você se apresentasse. Quem é Marcos Almeida? De onde vem? Eita. Sotaque mineiro. Cara, então, eu sou Marcos Almeida, sou filho do seu Baldo Almeida e da dona Lucitânia. Ele é um capixaba, né? Já faleceu no final do ano passado, meu querido pai. E a dona Tânia, carinhosamente chamamos ela de Tânia, né? Lucitânia, é uma baiana. Então, os dois se conheceram e logo foram para Belo Horizonte, onde eu nasci. Meu irmão também nasceu lá, o Alex, um ano mais velho que eu. E logo fui para Bahia, né? Na Bahia, cresci minha primeira infância lá, né? De 1 ano, quando eu completei 1 ano, até os 6, foi lá, em Rui Barbosa, cara, que é ali perto da Serra do Orobó, ali Chapada Diamantina, aquela vibe ali. E aí aos 7, né, 6 para 7 anos, a gente volta. Minha família é meio nômade, assim, né? A gente viveu, assim, mais de 20 casas diferentes, assim, pra você ter uma ideia. Mas, assim, a maioria dessas casas foi em Contagem, que é ali colado ali com BH, não sei se você conhece. Então ali, Bernardo Monteiro, Fonte Grande, Eldorado, aqueles bairros ali. Tem muitos amigos até hoje lá, inclusive, né? Então foi nesse contexto aí de idas e vindas, de mudanças geográficas, que foi acontecendo, né? Essa história. Meu pai é a primeira pessoa assim, que eu vi assim, tocando um instrumento, né? Tocando um violão. Lá na Bahia, as primeiras lembranças que eu tenho assim, dele, tinha um vozeirão assim, meio Sérgio Reis, meio Jair Rodrigues, aquela coisa assim, sabe? Bem impostada, assim, né? Então, o que me fascinou assim, pela primeira vez na música foi meu pai. Então, aí, lá na frente, eu fui escolher a música, acho que por conta de todas essas vivências ali, né? Na infância e tal. Mas acho que é por aí. Eu sou esse cara, sou um compositor, me considero às vezes até mais um compositor do que um intérprete, né? Eu acabei meio que conduzindo a minha carreira mais para interpretar as composições, defender as minhas composições. Agora eu tô também me abrindo, assim, me encarando esse desafio, né? Porque tem que ter coragem, né, bicho? Pra cantar a música de um outro compositor, assim, de habitar a dor dele, né? Habitar ali as vivências dele. É um processo, assim, que eu tô aprendendo agora, assim, sabe? Você se coloca como compositor primeiro. Carro-chefe, compositor. Os portugueses falam cantautor, né? Uhum. Que é esse cara que canta as suas próprias composições, né? Teve uma vez que eu tava numa rodinha, porque nem sempre foi assim, né? Quando eu comecei a tocar violão, eu fazia os dois. Que eu tava aprendendo a tocar e era Legião Urbana, Raimundos, era todos os acústicos, MTV, tudo aquilo ali. Era bom, hein? Bons tempos de acústica MTV. Pois é, que rodava ali nas nossas rodinhas de ensino médio, né? E aí depois, quando eu comecei mesmo assim, em 2008 ali, a defender as minhas músicas, ele com palavra antiga, aí o foco foi muito para esse lado, sabe?
da composição. Eu gosto muito do termo defender as músicas. Gosto muito. Porque eu gosto também porque a canção, ainda mais hoje, né, Bruno? Tipo assim, são 80 mil novas músicas todo dia ali. Então, por exemplo, você faz uma turnê, pra você defender a música, cara. É isso mesmo. Você acredita naquilo ali, entendeu? E aí você descobre que tem outras pessoas malucas que também acreditam naquela música, que se encontram naquela canção de alguma forma, né? E a canção, ela é um meio de conexão muito bizarro, né? Muito bizarro. Você tá louco. O que a canção faz com a vida de uma pessoa. Uma canção, assim, como ela... A galera acha que é exagero, mas acho que todo mundo já teve... Porque você pode não ter uma música que mudou sua vida, mas você com certeza tem várias músicas que marcaram várias épocas da sua vida. Sim. Então, o Fabinho, acho que foi um dos primeiros episódios que a gente fez aqui, ele fala, cara, a música ela funciona meio como uma máquina do tempo, assim. Você tá ouvindo uma parada que te joga lá pra tua infância. Você sente o cheiro da casa da avó com algumas músicas, assim. Então, eu vejo no teu som uma parada que eu vejo pouco hoje, sabe? O lance da mensagem mais intensa, assim. O que todo apaixonado por música tenta defender, tenta acreditar. E eu falo muito disso com o Nan, que é um amigo meu que a gente já tem som junto. Como as músicas elas foram perdendo verdade, foram perdendo característica em prol de um formato, de um produto que é pensado antes da composição nascer. Assim. E eu vejo o teu som numa outra linha, na contramão, assim. Eu fico até de cara, sem saber o que dizer, porque acho que você tá me dando um espelho novo, assim, para olhar para o meu repertório, assim, né, para o que eu tô fazendo. E eu não sei, eu nem sei comparar isso que eu faço com outras coisas, porque eu acho que esse é o meu normal, assim, né? Tipo assim, não é uma coisa pensada, assim, tipo, eu vou fazer assim, porque na verdade é um processo de sofrimento, né? Porque teve uma vez com um amigo meu, numa entrevista, me perguntou assim, cara, qual que é sua maior fonte de inspiração? Aí eu falei, pô, cara, eu não consigo pensar em outra a não ser o sofrimento, assim. Seu ou dos angústia. outros? O meu, principalmente, sabe? Como eu te falei, em relação a defender outras músicas, agora, eu tô aprendendo, tipo assim, na altura do campeonato, e depois de 15 anos defendendo as minhas músicas, a fazer uma travessia, sabe? De ir lá nesse espaço sagrado que é a angústia do outro, né? Que o outro vive, e morar ali, sabe? Tentar entender os dramas, né? Esse aprendizado começou, inclusive, numa participação, cara, que eu fiz num show do Sideral. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Muito bom. Contei com ele sábado, no DVD do Jota. Eu falei pra ele, cara, você moldou minha infância. Muito bom. Animal. Ele e o Flauzino fazem um show em homenagem ao Cazuza. Sim, espetacular. Tá ligado, né? Já vi no Rock in Rio. Tá maluco aquele show. Aí o Sideral maluco, falei, velho, vem cantar aqui uma canção. Tá, eu tava pensando muito, um trem para as estrelas, que é uma música que é a única parceria do Cazuza com o Gil, né? Acho que esse seria muito lindo na sua voz. Bicho, aí eu fui ouvir a música. Tipo, é um sofrimento, cara, que não era meu. Entendeu? Eu olhei assim e falei assim, cara, como é que eu vou cantar essa música, velho? Que é tem toda aquela acidez, né? Aquela crítica a uma religiosidade vazia, uma coisa assim, né? O Cristo de braços abertos que não pode salvar ninguém, né? Tem um momento que fala isso. Eu falei, caraca, meu irmão, como é que eu vou cantar isso? E aí, velho, eu fui meditar, fui pensar e eu lembrei de um amigo meu que tem essa frase, né? Sobre ouvir o outro, né? O processo de escuta é um processo de habitar a dor do outro. Você só ouve esse ser que está diante de você quando você faz essa travessia e vai morar onde é o sofrer dele, né? Aí eu falei, cara, eu preciso ir lá. Não é meu esse sofrer,
Mas pra eu cantar com honestidade, eu preciso ir lá e sentir a mesma dor que o cara. Uma empatia do sofrimento. Velho, na hora que eu peguei a playlist pra ouvir de novo, eu comecei a chorar. E assim, fiquei chorando muito, muito tempo. E eu falei assim, velho, que loucura, bicho. E eu comecei a sentir a dor do Cazuza, sacou? Nessa música. Então, esse é o núcleo de sentido do processo criativo meu, assim. Onde que tá a dor? Onde que apertou no cara ali que fez ele... Cara, eu preciso escrever. A essência primeiro. Qual que é a essência dessa canção, sabe? Eu acho que o que você tá falando em relação a esse repertório que você ouve, dos formatinhos e tal, talvez o que motiva o cara não é exatamente uma angústia, mas um desejo, uma ausência, uma necessidade, entendeu? Tipo assim, a necessidade de fazer algo que vai emplacar, ou a necessidade de fazer algo que comercialmente vai encaixar naquela prateleira. Cumprir um contrato. Um contrato. Cumprir um contrato de 15 músicas por ano. Sacou? Então, tipo... E aí você não identifica, cara. Você escuta a rádio e fala assim, velho, é bonitinho. Tipo... Fica raso, né? Tem ali a performance, tem ali a afinação, tem ali todo o formatinho, mas falta a alma, né? É o que eu chamo de artista Starbucks. Como é que é isso? Que a embalagem dele é espetacular, a loja é boa, o marketing excelente. A canequinha do Starbucks não tem mais bonita do que ela. Você chega na loja assim, ó, tudo perfeito, a estética tá linda, você tem vontade de consumir o Starbucks. Na hora que você chega, pega pra tomar um café, jura mesmo? Preferia a caneca. Eu prefiro a caneca do que o café. Mas é isso, é um cara que ele tá muito na forma e pouco na essência. Não vou falar que é a regra hoje, mas talvez esse perfil prevaleça dentro das 80 mil músicas que saem por dia. Porque eu senti que com o tempo, aquilo que tem muita verdade, muito coração, muita essência, foi perdendo um pouco de espaço para isso. Mas eu acho que o caminho agora é inverso, assim. Em algum momento a coisa começa a voltar, porque não é sustentável fazer nessa máquina, nessa engrenagem do jeito que ela vem acontecendo. É mesmo porque, Bruno, pensa só, agora a gente tem inteligência artificial, velho. É isso mesmo. Que em relação à performance, em relação a executar um projeto, faz até melhor, né? Fiquei de cara com o Chorão cantando Sol. Não é? Então, tipo assim, você não precisa mais disso. Eu acho que numa era de cultura artificial que a gente vai viver agora, né, de inteligência artificial, eu acho que buscar essa essência do humano, né? Agora... O artesanal, né? O artesanal, né? Aquilo que, tipo assim, pega e faz aí, velho. Né? É o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Faz aí, velho. Cara, a molecada não aprende mais a tocar instrumento, pô. Molecada não quer mais saber de, vou tocar baixo, batera, passar lá 2, 3 anos pra conseguir tocar decentemente. Não tem mais isso, cara. Eu vi, acho que foi a Fender ou a Gibson que tava numa crise ferrada, porque a galera não compra mais instrumentos novos, assim. As novas gerações não... Tá usando controlador. Então você foi perdendo uma característica da música que, pra mim, é a razão de tudo. Que rolou isso, assim? O que levou imediatismo. né? Eu acho que é o imediatismo da sociedade inteira, assim. Se você passa 2 horas sem celular, se seu computador dá pau, se a internet cai por 15 minutos, seu dia você já fica meio agoniado, assim. Se você... Cara, um dia sem celular, você pode estar andando de, sei lá, você pega estrada, anda 1 hora de estrada, você descobriu que você largou seu celular, você vai voltar, você vai buscar. Não tem... Então, assim, é um imediatismo pra tudo. E isso refletiu diretamente na música, na forma como você produz, na forma como você escuta. Tem música agora que tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Antigamente tinha música de 4 minutos com introdução de 40 segundos. Agora, não começou a cantar até o 10º segundo, o cara já passa pra frente. Tem até as taxas de skip agora, né? Cara... Exato. Então, os caras não aguentam mais 10. Eu acho que é um negócio muito imediatista. Não sei o quanto tempo dura. Confesso que eu não sei mesmo. Eu sempre falo pro Biel assim, pra quem trabalha com música, que o negócio é você tentar interpretar qual que vai ser o próximo grande movimento.
Então, se você pegar lá no começo, quem pensou no movimento YouTube, pô, você pegou Gabi Lutai, Mayra Nolasco, uma galera que pegou nos primórdios, pum, explorou e foi muito além. Aí veio o TikTok. Pô, quem pegou o TikTok no começo também, pum, surfou na onda. O próximo movimento eu não consigo visualizar. Não consigo pensar. Eu prefiro acreditar que é na volta da música artesanal, mas acho que ainda tem mais uns 2 movimentos antes. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho assim de organização lá no meu selo, né? Na Siriguela. E chamei uma galera de brand, assim, pra gente pensar, me ajudar a organizar as milhares de ideias que eu tenho, né? E aí foi um processo terapêutico muito louco, né, velho? Porque, tipo assim, eu me vi numa sala com esse cara, que é um gênio lá desse processo, e ele faz um negócio meio mesa, assim, tipo, convida um cara de cada área, assim, da minha relação. Então, um cara do design, um cara de produção, não sei o quê, e eles começam a falar de mim ali, velho. E eu ficava assim... Legal isso, hein? E aí fez pesquisa com ouvinte e tal, e chegaram em algumas palavras e umas sensações que as pessoas tinham em relação à minha música, e eu nunca tinha feito esse processo, e teve uma hora que ele devolveu um monte de pergunta para mim, assim, e ele me perguntou sobre os meus heróis, né? Quais eram os meus arquétipos, assim, os caras que eu visualizava, quem que eu gostaria de ser. Eu lembrei disso porque, quando você falou de artesanal, uma das imagens que eu consegui, depois de ouvi-los e tal, e meditar no que eles estavam falando e fazer uma autoanálise, que eu me imaginava como um artista artesão, sabe? Porque eu acho que a palavra artista, ela foi subtraída durante esses últimos anos, muito por conta da cultura de celebridade, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, nem sempre o artista vai ser célebre e nem sempre a celebridade é uma artista. Concordo muito. Entendeu? São duas coisas diferentes. Sim. Né? E aí eu falei assim com ele, assim, sabe aquele cara lá da feirinha hippie lá da Praça 7, lá em BH? Então, é o cara que vende o artesanato dele. Eu me imagino assim, eu tô numa feira, entendeu? Que tem várias barraquinhas, né? O mercado da música, para mim, é isso. Tá lá as barracas. E eu tenho a minha e vai passar ali uma pessoa ali e fala assim, pô, olha aqui o colar, olha aqui, entendeu? E aí eu vou contar a história. E eu não posso ver um cara vendendo na rua pano de prato que eu vou parar para conversar com ele. Eu me amarro nisso, né? Então, eu encontrei nessa imagem um jeito de traduzir um pouco da minha postura em relação à arte. Uhum. E então o artista, para mim, Bruno, é esse cara que vai trabalhar o tédio, que vai trabalhar o ócio, que vai trabalhar as angústias, as dores e também as alegrias, cara. Que é uma coisa que eu também fui aprendendo na caminhada, né? Eu sempre fui startado pelo esse movimento da dor, né? Mas a alegria também é um tipo de desestabilização, entendeu? Tipo assim, você tá ali anestesiado e de repente você se depara com uma cena que te move ao riso, te move a gratidão, te move a um contentamento. Por exemplo, a música Que Onda, né? Que é uma música que depois eu fui completar ela e terminar ela com a ajuda da Baby do Brasil e do Paulo Nazaré. Ela nasceu assim, de uma percepção assim, sabe aquelas frases que vem assim, bum! Eu tava voltando à padaria com a minha esposa, a Débora, a Isabel tava num carrinho assim de bebê, o Joaquim ali na frente e tal. A gente voltando à padaria e de repente, cara, a minha mente foi esvaziada de todas as preocupações, velho. Massa. Tipo assim, porque o tempo inteiro você tá aqui, eu tô conversando com você, mas lá no fundo tem, pô, amanhã tem show, será que tá tudo ok, tá tudo tranquilo, não sei o quê. Mas tem um momento que essas preocupações futuras vão embora, e isso é uma coisa raríssima, né? É raro. E aí eu olhei aquela cena assim, velho, eu falei, caraca, meu irmão, pô, eu sou um cara feliz.
Tipo, nossa, cara, minha esposa, meus filhos, que a gente acabou de sair da padaria, um pãozinho simplicidade, cheiroso, né? tal, não sei o quê, Joaquim brincando ali. Aí a mania nossa de racionalizar as emoções, né? Aí me veio a frase: quando eu não tô mudando o mundo, eu aproveito que tá bom. Aí na hora, que frase boa aí. Já perdi o momento presente e já comecei a pensar na música e tal, e fiquei com essa frase um tempão. Até o dia que eu lá lavando vasilha e tal. Que é um lugar, assim, mágico pra mim, né? Muitas ideias surgem quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo alguma coisa repetitiva. Banho, estrada. Aí, de repente, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que tá bom, tal. Falei, assim, cara, pô, deu certo. Aí, essa música demorou, cara, quase 2 anos pra ficar pronta. Entendeu? Então, não tem aquela preocupação, aquela pressa, sim, sacou? De fazer a coisa. Nossa, essa ideia é boa, então vão lá amanhã no estúdio, vão fazer e tal. É o artesanal. É o artesanal, velho. É o artesanal. No dia que chegar a corda tal, com a miçanga tal, eu vou fazer. Mas eu acho isso muito raro hoje, saca? Então você falou, por que você me trouxe aqui? Eu falei, exatamente por isso. Porque eu faço questão de trazer gente que faz isso ainda. O Brian, que a gente tá falando, foi um cara que veio 2 episódios, porque eu acredito muito no que ele faz também. Querido. Não tem mais de monte isso. Então, mas assim, hoje, teu som... Na verdade, antes de ter uma pergunta do que você tava falando sobre defender emoções dos outros, assim, histórias dos outros, angústias dos outros. Geralmente isso é um movimento inverso, né? Todo mundo defende primeiro o cover, passa muito tempo do cover pra depois ir pro autoral. Você tem feito esse movimento de trabalhar coisas dos outros agora ou dividindo? Você tá fazendo só pro show, de regravações? Eu tô fazendo isso agora intencionalmente, assim, porque eu acredito que eu me sinto assim, muito honrado, né, com a sua fala a respeito da minha canção, mas eu acredito que não é uma coisa isolada. Eu me sinto parte de uma tradição brasileira, assim. Sim. Que na verdade não é como na década de 70 ali o Caetano sugeriu de uma linha evolutiva, né? Eu acho interessante essa teoria dele, estética, mas eu acho que ela já não consegue dar conta das muitas linhas que se cruzaram, sim. inclusive por conta do trabalho deles na Tropicália, quando se misturou muita coisa, né? Então eu consigo ver assim, uma nuvem de gêneros, de histórias e de trajetórias, e eu me sinto parte de uma certa tradição que eu vi, né? Uma certa recorrência que eu percebi nessas muitas linhas da música brasileira, que eu chamo de música brasileira tecida na esperança, né? Que é uma linguagem poética comum a vários autores, e isso é muito típico do brasileiro, que é fazer aquilo que o Guimarães Rosa fez no Grande Sertão Veredas, né, cara? Que é contar uma história cotidiana, mas beirando o místico, sabe? Tocando naquilo que é eterno, né? A gente faz muito isso na nossa linguagem poética brasileira, né? Você tem a Adélia Prado, você tem o próprio Drummond, você tem a Bossa Nova, que em alguns momentos também faz essa intersecção, assim, né? E muito dentro do samba também, né? Você tem Noel Rosa, você tem o Nelson Cavaquinho, cara, uma galera, né? Até o nosso rock, que é um pouco mais cínico, mais vamos colocar assim, sei lá, não muito afeito a essas linguagens grandiloquentes ou místicas, né? Tem também, sabe, uma certa angústia existencial, espiritual, especialmente o Renato Russo ali, né? Então, eu fui identificando esses pontos em comum, assim, com minha própria trajetória e de outros artistas da minha geração, e selecionei, junto com outros amigos e os próprios ouvintes ali que me seguem, uma pá de músicas, cara.
gente tá chegando a mais de 300 canções desse repertório que a gente resolveu chamar de música brasileira tecida na esperança, né? E aí eu selecionei dentro desse esperancês aí 50 canções, dessas 50, 15, que eu quero fazer um show. Que vai ser assim, em primeira mão aqui, tá, gente? Ó, tá vendo? Ó, no Vamos. Vamos, já tô fazendo aqui a propaganda. A aguinha que deixa. A aguinha que deixa. Agora passarinho bebe. Eu quero então anunciar esse show que eu vou fazer. Que massa. Cantando canções belas e boas para morar em tempos difíceis, né? São essas canções que... Aliás, essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Que o esperancês responde qual pergunta? Pô, velho, o que eu vou fazer nesse tempo difícil? É no tempo difícil que você precisa de esperança, pô. Na hora que tá tudo bem, você vai curtindo e tal. Mas na hora que vem uma pandemia, o que você faz? Né? Aí eu perguntei pra galera lá no Twitter, no Instagram, falei, o que vocês ouvem quando tá, né, tempestade? Aí, bicho, veio uma galera. Lenine veio pra caramba. Aquela música que eu tava passando aqui agora, né? Paciência. Vilarejo, da Marisa Monte. Veio muita gente falando de Vilarejo. E então eu fui selecionando essas músicas, ouvindo, e aquelas que fazem sentido também pra mim. E tô montando esse repertório com muita calma, assim, que é um processo de releitura, né? Sim. Vai virar um álbum isso aí? Vai virar um álbum. Ah, que massa. Aí você... Dá a editora fazendo liberação. Como você trabalha aqui, com isso aí, me ajuda aí. Dá a editora aqui, ó. Os meninos estão lá, ó, tá 4, 5 meses pedindo autorização. Cara, eu vou te falar, e tem autorização que demora um ano pra liberar. Aí a editora não responde, aí sei lá o quê. Mas se apertar, vai. Mas aí tem coisas, por exemplo, que me tocam profundamente. Por exemplo, as músicas do Dominguinhos. Eu acho que tem esse sofrer e ao mesmo tempo tem uma coragem absurda ali do cara que tá sempre caminhando, que tá com saudade de casa, que estou de volta pro meu aconchego. Então, essa coisa de ter um lar, né? De voltar para essa casa, sabe? Essas histórias me cativam muito, né? Essa coisa da jornada, sabe? Sim. Esses processos, assim, das aventuras. Então, eu fui me conectando a partir da minha experiência como compositor, de analisar essas minhas angústias, minhas dores, e eu fui vendo também que, cara, acho que muita gente faz assim. Sim. Eu acho que... E esse movimento... Porque é engraçado, porque esse é um movimento que eu vejo as tuas músicas numa ascensão muito boa, assim. O autoral. E aí você fazendo esse movimento... É um movimento que muitas gravadoras ficam com receio, mas eu particularmente acho muito bom. Maneva fez esse movimento e eu acho que foi um golaço. Você puxa um outro público. Você puxa público de outros artistas para conhecer o teu som, a tua interpretação, e automaticamente isso respinga nas suas autorais. Mas eu sei que no seu caso, conversando contigo por 20 minutos, eu sei que não tem nada a ver com business. Eu sei que tem total a ver com a essência, o que essa música representa e o que eu, com a minha interpretação, quero ajudar ela a representar. Sim. Eu acho que essas duas entidades aí, né, cara, esses dois campos, eles sempre vão estar se tocando, sabe, Bruno? Tem um cara que eu conheci lá em Tulsa, em Oklahoma, tipo assim, do nada, eu cheguei lá em Tulsa, tem uns banners todo tamanho assim do Dylan Center. Falei, velho, como assim Dylan Center? O Bob Dylan não nasceu aqui, que tem a ver um museu do Bob Dylan aqui em Oklahoma. Aí só sei que eu fui parar lá, velho, com os meus amigos. Eu visitei o museu, assim, e quando eu vou ao museu, assim, eu fico... Ó, pode esquecer, me esquece lá dentro. Eu fico, bicho, fiquei umas 4, 5 horas lá, assim, olhando cada roupa, a letra original, não sei o quê, só. Aí, primeiro andar foi quase 2 horas e pouco. Aí subi as escadas, quando eu chego assim, vejo um desenho assim de uma árvore cheia de frutos. Eu já, curti essa imagem. Parecia uma romanceira, assim, sabe? E um texto de um cara chamado Lewis Hyde. Aí eu falei, bicho, quando eu comecei a ler, eu falei, velho, esse cara tá falando uma linguagem que eu conheço, bicho.
sobre frutos, sobre dons, sobre arte como dádiva. Eu falei assim, bicho, que parada é essa? Aí, bicho, eu pirei. Aí eu fui procurando assim, tinha lá uma entrevista com o Lewis Hyde. Bicho, virou o meu novo guru da arte, assim, né? Depois de Huckmacher, depois de um monte de gente, de Silvert, eu fui olhar o que o cara falava. E adquiri o livro dele, inclusive indico muito para vocês. Ninguém tá me pagando nada por isso. Mas o livro se chama Dádiva, né? Que é um estudo sobre criatividade. E aí ele pega, cara, assim, resumidamente, lá atrás dos estudos antropológicos, como é que se dava a questão do artesanato, das trocas, sem uma unidade monetária específica. Então, tipo assim, você vai me dar uma caneca e eu vou te dar um violão. Escambo mesmo, né? Entendeu? Não era uma questão, tipo assim, isso aqui vale 20 mil reais, isso aqui vale 10 reais. Era uma outra lógica, né? E ele foi estudando isso e tal, fez uma introdução toda. E ele chega na seguinte conclusão. Que a arte, ela se relaciona no nosso mundo contemporâneo com a indústria, com o comércio. Mas o que testifica, né? O que qualifica uma arte não é o preço que você paga nela. Entendeu? Tipo assim, há um quadro que você compra lá 10 mil reais, 20 mil reais. Não é, o valor da arte não é aquele. Tem alguma coisa ali que está para além do monetário. E ele chama isso de dom, de dádiva. É um negócio que passa pela arte, que te toca de um jeito... Que transcende até aquela coisa material ali, entendeu? Então, eu o tempo inteiro vou estar tendo que conversar com plataforma de streaming, fechando contrato de show, não sei o quê, vendendo ingresso, né? Essas coisas... Não dá pra fugir, né? Essas coisas mundanas, vamos colocar assim. Mas se eu não tiver a consciência de que a minha arte ela tem uma outra base, e essa base é no sentido da dádiva, né? Naquilo que saiu de mim, que nem era meu, mas que saiu de mim e que foi capturado por aqueles acordes, com aquelas palavras, aí acabou, cara. Aí acabou. Entendeu? Então, assim, é lógico que eu acho que esse projeto pode, sim, amplificar o meu trabalho como compositor, como autor, mas se não for autêntico, sincero, Concordo. Ele vira só uma embalagem ali, sim. trem ali que... Né? É um produto diferente. É um produto premium do Marcos. Né? E, aliás, essa é uma palavra que os caras usam muito no mercado, né? Qual que é o seu projeto premium? Eu vou te falar, o mercado da música ele é um negócio assim, e ele é muito volátil, assim, ele se movimenta muito rapidamente. Às vezes o cara que tá lá no top 3 de uma gravadora, a menina dos olhos da gravadora, de repente já... gravadora... É um dia que a gravadora bate o olho no cara, às vezes o cara tá num mês ruim, acho que não é mais esse cara. Já bota outro cara, já sobe outro, já desce um... Então, ele é um mercado que ele é muito ingrato, assim. E é por isso que eu valorizo muito o tipo de arte que você faz. Acho que eu tô tentando lembrar. Eu lembro da Lorena falando do seu trabalho uma vez que eu fui elogiar alguém. Que eu tinha ouvido a música Dança, do Trio. Ah, sim. E aí eu falei pra Lorena, alguém me falou que era da Lorena. Aí eu falei, pô, que som massa. Eu brinquei na época, falei, a música que eu mais gosto do Trio é da Lorena. Aí ela falou assim, pô, fiz com o Marcos Almeida, papapá, eu não conhecia. Aí mais alguém me falou, falou assim, mas o Marcos Almeida é do gospel, não é? Na época eu não conhecia, aí eu fui ouvir. E eu sinto que tem um quê do gospel ali, mas eu não vejo que ele tem uma embalagem do gospel, assim. Eu não sei se é um negócio que fica sutil, se tem uma intenção, se não tem uma intenção. Mas eu gosto muito da linguagem, assim. Aí que música que eu ouvi outro dia, eu quero ouvir Ser Valente no teu Instagram. Foi que eu compartilhei. E ela tem um negócio nela que eu não consigo explicar. Daqui a pouco você vai fazer. Essa é uma que eu quero que você faça. E eu gosto de música que ela vem de um jeito que... E ela é longa.
E ela é longa, e ela é uma música que você não passa pra frente. Você tá lá com 4 minutos de música, e você tá ouvindo a música. E outro dia eu vi alguma parada do Lala Lays, assim, também. Achei genial. Eu gosto do jogo das palavras, assim, saca? Independente da embalagem. Sim. Cara, é muito interessante isso, assim. Lá no início, assim, tá, os meus amigos estão aqui, o Sidônio da Rabrock tá aqui. Os novos manezinhos. Os novos manezinhos estão me ouvindo. Eu falo sobre essa experiência com a cena gospel já há 15 anos, né? Porque se confundiu muito, assim, essa cena cultural, que também virou uma parte da indústria da música no Brasil, com a experiência religiosa, né? Com a experiência espiritual de um seguidor de Jesus, né? E acaba que o gospel até virou sinônimo de crente, ou de quem vai à igreja, ou de quem frequenta a igreja. Mas não necessariamente tem uma relação, porque nem toda igreja, nem toda comunidade de fé, ela tá ali tocando as músicas que a galera conhece, que tá nas playlists gospel, né? Tem uma vivência muito específica cada comunidade, né? Às vezes tem os seus próprios compositores, ou às vezes é um inário diferente. Então, mas entendendo que é uma coisa muito maior, né, do que um artista que sai lá de Belo Horizonte e tal, eu fui aprendendo a me relacionar com essa cena, sabe? E com todo o cuidado para não ofender os próprios artistas, amigos e irmãos meus que estão dentro dessa cena e se identificam muito bem. E eu fui também me libertando dessas questões, assim, tipo, pô, não sei o que e tal. Então, quando eu ouço você falando, eu falei, velho, então deu muito certo. Porque, tipo assim, eu nunca me preocupei com isso, o que vai ser, qual prateleira que é. Aí tem um cara, um Bruno, lá em Santa Catarina, que ouviu a música e impactou e tal, fez sentido pra ele. Então, velho... Pra mim, assim, ó, eu acho que a gente tem uma leitura muito parecida disso. Porque eu tive essa informação antes de consumir o produto. Porque meu primeiro contato foi com dança do Truco, né? Que foi uma composição, beleza, não tem nada a ver com gospel. Nada a ver, né? E aí a primeira informação que eu tive foi essa. Mas aí eu ouvindo, eu falei, cara, isso aqui pra mim, assim, flerta. Com um estilo gospel, assim, mas pra mim transcende muito. Eu criança, eu ouvi muito Oficina G3, né, Rosas de Saron e tudo mais. Que, beleza, gosto, mas pra mim transcende muito, assim. Vai... Não é só a galera da igreja que escuta, é mensagem. É mensagem, independente de religião, independente de localização, independente de qualquer coisa. Você tá ouvindo pela musicalidade e pela mensagem. Então, assim, eu ouvindo, eu não consigo colocar nesse rótulo, nessa embalagem. Pra mim é uma música que é muito carregada de sentimento, assim. E eu vejo isso pelos vídeos que você coloca no Instagram, pelo teu DVD, não sei se é um DVD, pelo material audiovisual que você fez ali, com voz e violão, assim. E ele traz muita coisa por trás do voz e violão. Sim. E eu vi poucas pessoas fazendo. O Brian faz isso bem, o Thiago York fez isso por muito tempo, agora tá rodando com banda. Mas pra mim é um negócio que vai muito além de uma embalagem, assim. Cara, eu fico feliz. Então quer dizer que tá dando certo, né? Mas eu lembro quando a gente fechou um contrato com a Som Livre, né? A Palavra Antiga, foi na época que eu decidi parar de tentar responder essa pergunta, né? É que talvez o Palavra Antiga ele já tem ele já traz uma... Ele tem porque por mais que eu tentei, né, ali traduzir com a nossa linguagem aquilo que eu entendi de ser uma banda de rock brasileira, que a gente sempre se denominou assim, as sociabilidades, né, que a gente carregava. Então, tipo assim, todo mundo veio da igreja, todo mundo tocava com a Heloísa Rosa, a gente circulava muito nos eventos da igreja, e a gente, óbvio, né, ia ali fazendo os nossos eventos independentes, né? Inventei um negócio chamado House Show, que levava os ouvintes lá, na época do Orkut, na casa de um amigo, não sei o quê. Aí
marcava tudo no Orkut, cara. E chegava lá na porta, o cara comprava o ingresso, entrava e curtia o nosso show lá. A gente foi criando, assim, até depois do meu sabático, quando eu voltei pra carreira solo, eu falei assim, velho, eu vou ter que tocar só em teatro, pra galera entender que realmente eu sou um cristão que faz arte. Entendeu? Eu não sou um artista divulgando uma mensagem religiosa, panfletando, como se fosse um publicitário fazendo jingle, entendeu? Eu sou um artista que tem essa vivência, a minha raiz é essa. Minha experiência espiritual é essa, entendeu? Muito legal. E aí eu fui pro teatro. Então, quando eu fui pro teatro, a galera começou a entender mais, assim, que era uma experiência com a música, com a arte. Sim. Lógico que tem... Tem a mensagem. Tem a mensagem e deve ter, cara, porque é isso que a gente tá falando desde o início, né? É o tratamento desses sabores, dessas angústias, dessas desavenças, né? Dos dramas da vida. Sim. Como que você lida com isso que vai transpirar ali na sua música, né? Então, Bruno, aí beleza. Veio e tal. Eu nunca, desde que existe o Spotify, nunca tinha entrado numa playlist gospel na vida. Nunca. Entrei lá na Divina MPB, Amanhecer na Estrada, não sei o que e tal. Aí, cara, no final da pandemia me veio no coração assim, cara, tô com vontade de gravar uma música da Ana Paula Valadão. Que tem uma pessoa mais gospel que ela no Brasil, eu não sei, entendeu? Que é uma canção, assim, do meu quarto, assim, sabe? Do momento de oração, assim. E aí eu fiquei com aquilo, aí na mesma hora eu falei assim, velho, mas, tipo, tô falando há uma década, né, que o artista é isso e a religião é outra coisa. O pessoal vai ficar confuso. Aí eu liguei pro Jordan, que é meu engenheiro, né, que grava tudo comigo há um tempão. Eu falei assim, velho, tô com vontade de gravar uma música, eu tô chegando aí, eu só tenho 4 horas pra gravar isso, tenho um compromisso à noite e vou embora no outro dia. Aí ele, cara, vem cá. Eu nem levei o violão, arruma o violão aí pra mim. Aí chegou lá, cara, e eu falei assim, eu quero fazer uma gravação assim, sentado. Ele disse, pô, mas você vai cantar sentado? Eu falei, eu quero gravar sentado e tocando violão a Vera, assim. Aí foi one take, assim, velho. Eu ia falar isso agora. É exatamente essa expressão. Aí, e é uma música que é uma oração, cara. Né? E beleza. Pô, aí vou fazer a capa. Aí a capa a gente pegou e traduziu isso com uma metalinguagem, né? A gente trouxe ali um menino morador de rua, que tá com um rodinho na mão, com uma garrafa PET assim. E isso foi muito transformador, né? Porque eu curto essa coisa, sabe? De criar os paradoxos, criar os enigmas, né? Então, tipo assim, é uma oração eu pedindo ajuda pra Deus ou é esse menino de rua que tá pedindo ajuda pra mim, né? E aí eu fiquei satisfeito com esse arranjo, com essa embalagem e falei assim, cara, eu acho que eu tô à vontade pra lançar essa música, porque também é aquilo que acontece na minha vida real, é o que eu escuto, é aquilo que no momento devocional, assim, que eu gosto de fazer. E aí foi, cara, e foi a música que me levou para as primeiras playlists de música gospel, né? Então tem lá acústico gospel e tem uma outra que eu esqueci o nome agora, mas que... e essa música viralizou. A Ana Paula gostou muito. Ela fez um vídeo chorando, assim, ouvindo a música. Então, o que eu aprendi com isso, cara? Que, tipo assim, velho, deixa esses rótulos pra lá, entendeu? Concordo muito. Faz seu rolê, Concordo muito. Faz aquilo que tá no seu coração, sabe? Aquilo que tá vibrando. Porque, né? porque senão dá a impressão que eu tenho, tô até sendo meio redundante nisso, mas você tem 3... pensa num gráfico. Você tem um gráfico que é do gospel, você tem um gráfico fora do gospel. Que é a galera do gospel que não quer consumir coisa de fora do gospel. E a galera de fora do gospel que tem que reluta com o gospel. E você tem um meio do caminho.
Eu acho que você tá aqui. Talvez mais pra cá. Mas você tá aqui. Então você pega uma galera que tá aqui, mas tá de coração e quer ouvir e abraça isso como se fosse, e um pessoal de cá que também abraça isso como se não fosse, ou como se fosse. Então, assim, eu acho que você pega os dois públicos, e isso é muito difícil. Porque, mais uma vez, você tem um pessoal que reluta do lado de cá e um que reluta do lado de cá. E eu acho que o teu tá num ponto de encontro, assim, que talvez, né? Tô tirando essa informação, mas que é talvez exatamente onde a galera mais gostaria, ou talvez onde a galera do gospel gostaria de estar. Sim. Você transcender uma parada assim, que, pô, é a música, sabe? E sem fazer falsas dicotomias, sabe? Criar inimigos, sabe? Sim, Isso aqui é malvadinho, isso aqui é os bonzinhos. Entendeu? E eu acho que o que me deu essa segurança, Bruno, foi reconhecer essa hominalidade, né? Essa humanidade de todos nós. Então, tipo assim, não é só quem tá na igreja que busca o sagrado, que busca a transcendência, entendeu? Cara, quando eu ouço o Dominguinhos, por exemplo, cantando que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Cara, eu tenho quase certeza absoluta que ele não tá falando só de um amor romântico. Sim. Entendeu? Que passa por esse amor romântico, mas que transcende ele, né? É como eu leio o Cantares de Salomão também. Cantares é um poema erótico do rei de Israel para a mulher que ele ama. Mas lá na frente, depois, um seguidor de Jesus, chamado Paulo, leu esse texto como uma relação da igreja com Jesus. Então, você vê como que as interpretação, coisas... né? Como que as coisas estão se entrelaçam, entendeu? Às vezes uma coisa tipicamente ordinária, né, da ordem do dia, do dia a dia nosso, também tem assim uma presença, né, um peso de glória, né, de transcendência que é absurdo, né? Então, esse lugar que você está falando, que é usando essa ideia dos gráficos, é a ideia do humano, cara. É o lugar do humano. Tipo assim, quando você volta para... O que é o ser humano? Como que se dá essa experiência dele? É assim. Entendeu? A gente não é só loucura o tempo inteiro e tal, não sei o que. De repente bate uma parada assim, caraca, bicho, eu preciso refletir na minha vida, sacou? Mas é que eu acho que o que você conseguiu é onde a galera gostaria de chegar, assim. Eu vejo isso porque, sei lá, talvez de um ponto mais midiático, você pega a própria Priscila Alcântara, ela tentou sair um pouco dessa bolha assim, aí teve uma galera que relutou daqui, o daqui, e cara, no fim das contas é a arte, sabe? É a arte, pô, é bonito ver ela na gravação com o Victor Clay, sabe? Tem uma puta sonoridade, é legal de ouvir, é legal de ver. Então, é arte, cara. Acho que entre os rótulos, você pega um rótulo maior que é o da arte. É isso. Cara, e quem ensinou isso pra mim foram os mineiros lá, os meus compatriotas, né? Cara, você pega... Gente, faz esse exercício. Pega assim, lê 3 páginas do Grande Sertão Veredas, que você vai entender tudo, entendeu? Você vai sacar, tipo, o que a gente quer fazer, sacou? É falar de um vaqueiro que vai contar as histórias do cara que mata, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele tá ali, velho, filosofando sobre a vida, a morte, sobre Deus, o diabo e o pau quebrando, é isso, entendeu? E você tá falando das composições, sobre defender as composições. Você faz música pros outros também? Eu fui fazendo, assim, pouca coisa. Tenho algumas experiências, mas tem um último acontecimento que me ajudou a expandir isso mais, né? Eu fiz duas com a Lorena, né? Também tem uma participação na primeira que a gente fez da Marcela Valle, que é a Mamundi, né? E que chama Cartão Postal. Água. Obrigado, Gabriel. Você quer botar mais aquela água colorida pra gente também? Bota no dele aqui. É bom. E... então tem essas experiências de parceria
E elas foram me motivando a falar de outros assuntos que não são exatamente os assuntos que tá me movendo. Que aí entra esse lance da alteridade que eu te falei, Sim. né? Tipo assim, da escuta generosa, né? De você falar assim, velho, o que tá rolando, Bruno? O que você tá sentindo aí que tá pegando? E a gente começa a brisar nisso. Conta a história do outro, é difícil, Conta a história né, do cara? outro. É difícil pra caramba. É difícil. E, Com verdade é difícil. Obrigado, cara. Então, assim... Pô, a gente fez uma música agora. Você vê como que a arte, ela... Esse fluxo, né, que o Lewis Hyde fala, né, da dádiva, ela acontece de um jeito meio maluco. Eu juntei o Estevão Queiroga, o Paulo Nazaré e o Dedé Silva. A gente foi pro estúdio, chegamos lá com a missão. A gente tem 12 horas para compor do zero, arranjar e gravar uma música com o tema da paternidade. 12 horas, Jesus. 12 horas. Era o que a gente tinha, senão os caras iam morrer depois das 12 horas. Então, né, tipo, o técnico já não aguenta mais de tentar. Velho, aí, bicho, primeiro que o Estevão, assim, bicho, é zoeira do início ao fim. Foram 2 horas de resenha, de contar piada, E eu lá, meu Deus do céu, será que isso não vai dar certo? Porque eu tinha pensado assim, vamos levar pelo menos um beat pronto, uma levada pronta, e a gente vai... cada um faz um seu improviso, como se fosse aqueles meninos lá do rap faz, tá ligado? Poesia acústica. Fábio Brazo, poesia acústica. Aí, pá... Aí o Estevão, não, vamos fazer diferente. Vamos sem nada. Aí eu falei, aí chegamos, aí ele ficou 2 horas de resenha. Eu falei, meu Deus, esse hora não vai dar certo, não. Aí, cara... Mineiro. Aí, bicho, aí o Renan, né, nosso técnico lá em São Paulo, lá montou as coisas, colocou as cadeirinhas lá, o piano aqui do lado, não sei o quê, os microfones, e gravando tudo. Na primeira conversa até... Na hora que a gente sentou ali dentro do estúdio, a mágica começou a acontecer, cara. Impressionante, velho. Aí veio uma ideia no violão, aí, pô, não teve aquele consenso de todo mundo, aí veio uma segunda ideia, e dessa segunda ideia foi embora. Ó, em 2 horas a música estava pronta. O mais demorado foi gravação, né? Que também, considerando o nosso tempo de zoeira, foi ter rápido. Então gravou bateria, o Dedé gravou bateria, gravou o baixo, e a gente gravou o vocal. E essa música simplesmente quebrou o mito que eu tinha, assim. Tipo assim, pô, a música tem também que demorar 9 meses, igual gravidez, e no 9º mês nasce. Construção a longo prazo. Depende, cara. Entendeu? Então, tipo assim, essa coisa de compor pro outro, rola também. Entendeu? Já fez som camp? Rola. Além desse? Já fiz. E funciona pra você? Funciona. Funciona. Eu tô doido pra fazer, eu tô ensaiando, mas eu dou umas corridas no som camp, porque eu me sinto muito... Eu gosto de escrever sozinho, mas é aquela velha história, né? Você não pode falar que você não gosta. Mas você pode chamar pessoas que você curte, cara, amigos, assim, que eu acho que funciona melhor, assim. Porque eu acho que deve ser ruim quando você não tem conexão com a pessoa. É que composição é uma parada que é muito lá de dentro, assim, né? E acho que as pessoas, às vezes você tem uma parada que é muito sua, uma verdade muito sua, que às vezes você se sente meio despido de tudo ali pra abrir. Ou de parecer raso, ou de parecer bobo. Eu acho que a gente se julga muito antes de abrir isso pros outros. E eu ainda não consegui perder isso, sabia? Ah, cara. É muito doido. Vamos fazer uma aqui lá, como é que chama lá? No Rosa? Como é? Praia do Rosa. Praia do Rosa. Aí eu animo. Você sabe que no próximo álbum a gente tava organizando de fazer exatamente isso. Fazer um som camp lá. Pegar uma casa, uma semana. Aí pode me convidar que eu vou. Eu animo. Cara, faço questão. Gosto muito do teu som. Muito de verdade. Cara, e eu comecei a consumir e assim, cara, eu ouço de tudo. Tudo mesmo. Porque eu tô aberto às coisas que eu vejo muita verdade, mas eu também tô muito aberto às coisas que tem um formato que me agradam, às vezes tem um pouco menos de verdade, mas que a embalagem do produto é legal. Eu gosto do Starbucks também. Sim. Então, assim, de vez em quando... Você tá com pressa ali, né? De vez em quando é legal ir lá. De vez em quando é legal ir lá no Starbucks.
Porque dali às vezes tem umas coisas legais, assim. Tem um chai latte lá que é bom pra caramba. E eu gosto de consumir coisas diferentes, assim. Isso é muito engraçado. Minha playlist, ela, sei lá, ela sai do Atitude 67 pro Marcos Almeida, aí vai pro Lagoon, aí vai, assim, vai de tudo um pouco. E eu tenho ouvido muito mineiro, sei lá por quê. Desde Lagoon, da parte que a gente fez episódio com eles também. Sim, Lorena, gosto muito. Lorena é cliente aqui do escritório também. Lorena é uma figura, cara. Tá grávida agora. Acho que quando lançar episódio não vai estar mais grávida. Lindona. Já vai estar. Shakira tá lá comendo tudo. E não, porque assim, eu perguntei das composições, porque você pegar, às vezes, você escrever um negócio que tá muito dentro da tua verdade. Eu sei que você tenta escrever dentro da verdade do outro quando você vai escrever pro outro. Mas às vezes você faz um negócio que você fala, putz, aqui é o Smith veio aqui, né? E aí ela falou assim: eu escrevo muito pros outros hoje em dia e tal. Ela falou, faço muita coisa pro sertanejo. Ela falou assim: eu fiz uma música pro Luan Santana que se eu pudesse ele não gravava. E eu vejo muito disso. A galera que escreve pros outros fica meio assim, às vezes faz um, fala, sério, isso aqui eu... Dá vontade de trazer pra gravar, né? Você fica nessa. O teu processo de composição, assim, você senta pra fazer ou você espera a música chegar? Porque a gente tá falando do lavar louça, essas coisas. E é muito... Quando a cabeça da gente tá vazia, muita coisa chega. Exatamente. Mas eu preciso sentar pra falar, não, agora eu preciso tirar tudo que tá no papel, organizar, deixar eu abrir um outro monitor, papel, caneta, violão, monta um contexto pra conseguir escrever alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, porque quando me perguntavam qual que era a minha maior influência musical e eu dizia que era o silêncio, às vezes parecia meio blasé. Tipo, pô, esse cara, o que esse cara fumou, né? Que esse cara tá usando o silêncio. Mas porque se você não tiver esse lugar de ócio, de absoluta concentração, assim, para ouvir o seu próprio som, você vai fazer só cópia de coisas que já existem, né? Então, e a música é uma coisa tão interior que até o Beethoven, quando já estava com a audição super prejudicada, praticamente surdo, ele continuou compondo. Porque a música não tá aqui fora, a música tá aqui dentro. Sim. Então o processo de composição é meio que um processo de escuta interior mesmo, assim, como diz a Pétria Chaves, né, naquele livro dela que lançou recentemente, que é Escuta o Teu Silêncio, né? Acho que o compositor, o músico, o grande desafio dele é encontrar o silêncio. Porque o silêncio é meio que a manjedora do som, né? Ela que vai ali acolher a música, né? E enfim, e aí, cara, eu tento buscar isso, só que depois que você casa, tem filhos, encontrar esse silêncio é um combinado. São dois desafios, né? Um combinado familiar. Então, tipo assim, aí o que a gente fez? A família foi crescendo, né? Então, tipo, lá em casa somos 5 hoje, né? Então são 3 filhos, né? E aí, cara, eu tive que achar uma sala pra mim, entendeu? Eu aluguei uma sala lá em Vitória, que é um lugar muito gostoso, no centro de Vitória. E aí eu tô organizando as minhas coisas, meus livros, fazendo o meu cantinho. Templo das criações. Um templo ali, sabe? Um portal ali que eu atravesso e viro a chave. Lá eu não pago conta, lá eu não tenho... Legal. Importante. Questões burocráticas para resolver. Eu entrei ali, eu tô nesse espaço ali da criação, né? E é muito louco, cara, quando você reserva esse lugar, porque a coisa acontece, sabe? Sim. Você pega o violão, vai embora. E agora eu tô compondo pro novo disco, né? Enquanto eu tô fazendo também esse trabalho de releitura, junto com um produtor lá de Vitória, que é o Wanderson Lopes, inclusive mando um abraço para ele aí. Vandinho, um gênio, assim, do jazz, assim, um cara maravilhoso, professor lá da universidade. E um irmão querido, assim, que tá ali junto comigo fazendo esse processo de releitura, né? Do Belas Canções para Morar em Tempos Difíceis. Mas eu tô escrevendo um novo álbum, né? Que tem também esse universo náutico ali que eu tô descobrindo agora, né? Do mar, dos barcos e tal.
Porque eu acho que o grande desafio da composição, não sei se rola isso para você, as figuras, sabe? As imagens. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens, com descrever uma situação, assim, uma paisagem, um objeto, e aquilo ali se torna uma metáfora para uma outra coisa, né? Então, é como que eu acho que o processo de composição, para mim, na altura do campeonato que eu tô agora, depois de escrever mais de 50 canções, tipo assim, como que eu desaprendo a língua que eu aprendi para aprender uma nova língua, entendeu? Para me desafiar a uma nova língua, sabe? Então, esse lugar do silêncio é muito importante para mim. E a tua escrita, ela tá num lugar diferente, assim, do que eu vejo da média. Na forma mesmo de se comunicar. Às vezes uma palavra que ela... Pô, o ser valente. Eu acho genial. O fato do ser valente é simples, mas é um simples muito genial, assim. E a gente... Ô, Biel, depois precisamos anotar pra não esquecer isso, hein? Eu quero fazer um corte do podcast com as melhores frases que a gente já teve aqui. Porque... Excelente. Caralho, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Cara, isso aqui pra mim, ó, é um mestrado. É um mestrado. O podcast pra mim é assim, ó. 50 episódios de prejuízo, tá? Prejuízo não. De investimento em comunicação, em pessoas, em network, em aprendizado, cara. Vou te falar, eu aprendo assim, ó. Cada um que senta aqui é uma aula diferente. E eu tenho tendo o Pedrinho, que é música autoral, tipo você pegar uma borboleta com hashi. Cara, tem várias assim, ó. Quase todo episódio tem alguma frase que a minha cabeça, ela... Sabe o X Factor? Quando alguém vai lá e pau, aperta o botãozinho do meio. Alguns episódios isso acontece com a minha cabeça. A pessoa fala, tal, só que eu preciso repetir os próximos 15 episódios. E essa como é que é a frase de novo? A sua maior influência é o silêncio. Porra, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Você falou o que rola pra mim? A parte mais difícil pra eu escrever uma música é eu conseguir desligar minha cabeça. Cara, assim, ó... desde que eu abri os meus negócios, né? Escritório, podcast... Eu tenho muita dificuldade de desligar. Quando eu trabalhava em multinacional e tudo mais, você ainda tem um período de férias, que a lei te obriga a tirar. Então você vai lá, você tem o que fazer nas suas férias. Você vai viajar. Agora você é dono do negócio, né? Cara, você não desliga, porque se eu for pra qualquer lugar com o computador, eu vou abrir o computador e vou trabalhar. Não que isso seja um problema, eu amo o que eu tô fazendo. Cara, eu amo assim, ó, com todas as minhas forças. Os meus negócios, meus CNPJs e o meu CPF, eles se misturam completamente. Minha pessoa física e jurídica, elas são a mesma coisa, porque eu amo tudo que eu faço. Mas isso me traz um problema de falta de ócio criativo. Eu não consigo... Quando a gente tá falando do Rosa, a Praia do Rosa, ela consegue fazer isso comigo. Legal. Eu chego lá, no primeiro dia, é um dia de desconstrução, assim. O Bruno com a cabeça do escritório, sei lá o quê, ele vai se readaptando no primeiro dia. O segundo dia eu consigo sentar, pegar o violão, pegar um papel e caneta e escrever, porque a minha cabeça, ela tá ambientada. Minha maior dificuldade é conseguir fazer isso com a minha cabeça. Pegar e ir desligando as lâmpadas até o negócio ficar um breu que eu consigo escrever. Sim. Esse do silêncio foi muito bom. Muito bom. Cara, Ser Valente, inclusive, você falou dela, ela é fruto, né? Ser Valente é fruto desse meu reencontro com o silêncio. Olha que doideira. Porque, eu me casei em 2011. A Débora já me ouviu falar disso, ela não vai ficar ofendida com isso. Porque a Débora é fogo, cara. Ela é agito. É tipo assim... Mineira também? Ela é mineira. Mas morou no Rio e mora um tempão lá em Vila Velha, foi onde eu a conheci. E ela é de trazer gente pra casa, e ela é tal, e quer sempre um jantar, sempre uma coisa assim, não sei o quê. Cara, eu amo as pessoas, amo seres humanos. Só que o músico, o artista, o compositor, você sabe disso, ele precisa de uma caverninha, cara, ele precisa ir ali, respirar e tal. Então, né, nos primeiros anos, a gente teve que articular isso, nós dois, né? Que, tipo assim, o fato de eu passar horas
no escritório ali, trancado ali com os meus livros, meu violão, não era nada contra ela. Cara, eu passei por isso, sei lá, em 8 relacionamentos já. Só que eu não consegui contornar tão bem, não. Vou te dar as manhas aqui. Solteiro, anota aí. Então, mas teve uma vez que ela parou pra mim assim, cara, você não gosta mais de mim. Aí eu falei, por quê? O que eu fiz? Eu te amo. Aí o que é isso? Não, você passa o dia inteiro naquele quarto ali, não sai dali, não fala mais. Eu falei assim, nossa, é mesmo, cara. Aí eu tive que ir aos poucos, assim, aprendendo alguns macetes. Alguns macetes, alguns princípios de sociabilidade básicos, né? Tipo, ir nos jantares, tal, não sei o quê. E equilíbrio, né? Equilíbrio. E ao mesmo tempo eles foram percebendo assim, cara, o Marcos precisa do rolê dele lá. Sim. Aí, uns amigos lá de Goiânia conseguiram lá, fizeram um negócio lá e resolveram me dar um presente, que era passar uma semana numa fazenda em Pirinópolis. Bom demais, sozinho. Pirinópolis bom demais. Caraca, meu irmão, quando eu cheguei naquela cidade, velho, pirei. E a fazenda... Uma energia massa. E a fazenda, velho, era um lugar afastadaço. Era uma fazenda, assim, aquelas fazendas de novela, velho, cheio de 200 quartos, assim. Bicho, só eu, o caseiro e o ajudante dele lá. O Josa e o Miquita. Lembro dos nomes dos caras até hoje. Bicho, dava de noite, assim, cara. Eles começavam a contar casos de assombração. Bacana. Casos não sei o quê. Aí eu ficava assim... Bacana, muito bom. Sozinho, cara, assim. Aí era tanto silêncio, que eu já tava até desacostumado já. E aí mania do celular, né, já tinha sido cooptado pelo smartphone. Aí não tinha sinal. Aí pra falar com a Débora, tinha que ir lá no alto, assim, segurar num negócio assim. Aí que eu percebi que ela já tava de boa lá, que tava tudo bem com as crianças e tudo. Eu falei, velho, eu preciso me desconectar. E eu fui pra escrever um texto, não era nem pra compor. Eu não levei violão, eu levei uma mala de livro, assim, pra ler. Cara, não saía nada. Eu tava assim, bicho, sem lugar, porque era tanto silêncio. Não sei se já rolou isso com vocês, mas eu piscava assim, ó, e os cílios batendo, eu conseguia ouvir o som dos cílios batendo, brother. Isso é só um nível de silêncio absurdo. Acho que eu não vivi isso absurdo, ainda. Assim. Aí, cara, eu falei assim, caramba, bicho, que lugar é esse que eu tô fazendo? Aí acabou a luz, choveu, não sei o que, e os casos de assombração na minha cabeça. Aí, velho, aí eu desci assim, tinha tipo um lago assim, aí eu nem sabia que tinha essa parada. Era um lago assim, e era uma fazenda, um cara rico assim. Aí tinha lá uma sauna, um lugar assim, cheio de sofá, e de repente, num sofá assim, velho, um violão. Bicho, foi igual aquela cena de a luz assim, plim, a luz assim iluminou o violão, e era um violão Janine, brother, com as cordas novinhas. Assim eu falei, não acredito, cara. Foi Deus que mandou esse violão aqui. Aí eu peguei o violão, fui pro meu quarto. Aí comecei, cara. Foi exatamente isso. Desaprendi a ouvir. Aí eu fiz a primeira parte toda, assim. A música não tinha um refrão, Ser Valente. Mas o Ser Valente veio depois, quando eu voltei pra casa. Por causa de uma outra história lá que rolou. Pô, você já deixa perfeito da assombração pra fazer o Ser Valente. Mas aí eu fui conectar lá na frente depois do Ser Valente. Porque, na verdade, eu tava com medo dos meus fantasmas, cara. Por que a gente demora a desconectar? Por conta disso. Porque, tipo assim, tem alguma parada na nossa, sei lá, na nossa consciência, na nossa cabeça. Aí a galera da psicologia, neurociência pode me ajudar aí. Mas que a gente evita esse espaço. Porque é o espaço das perguntas mais difíceis. Sim. Entendeu? O silêncio. E ali, tipo, aí eu começo a fazer altas confissões, né? Tipo assim, desaprendi a ouvir, desaprendi a cantar, desaprendi um monte de coisa. E a música é toda assim, toda deprê. E aí, só quando eu chego em Vila Velha,
que eu vi foi um acontecimento trágico, assim, uma igrejinha de um bairro, assim, foi demolida de forma ilegal, assim, injusta, né, por um órgão lá da prefeitura. E aí, cara, o meu sogro, que é pastor, ele foi lá visitar, se solidarizar com essa comunidade e filmou. E depois ele me mostrou a cena. A cena era assim, os escombros da igrejinha, e era uma comunidade só de velhinhos, cara. Tipo assim, galera de 70, 80 anos, assim. Aí uma senhora do coque, né? Que no imaginário popular, né? Os evangélicos, a maioria tem esse perfil, né? Uma senhora simples, um coquezinho, meio Marina Silva, assim, né? Magrinha. Aí ela pega e fala assim, pastor, posso cantar um hino? Aí ela pega, abre um hinário assim e começa a cantar. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Cara, na hora que eu vi aquela cena, eu tô aqui lidando com os meus medos, os meus dramas, minha falta de coragem. A música é sobre isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, bicho, olha a coragem a resiliência desses anciãos aqui, dessa senhora aqui, velho. E aquela frase que também foi inédita pra mim, eu nunca tinha escutado ser valente. Essa expressão. E na hora, o compositor consegue perceber na hora quando é uma parada assim. Né? Eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso, velho. E eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus do céu, cara. Aí fui pra casa. Cheguei em casa, milagre. Não tinha ninguém em casa. Tava silêncio, vazio. Bicho, eu peguei o violão e comecei. E de repente eu fui parar naquele Mi maior, velho. Eu não sei o que aconteceu, porque não tá no campo harmônico. Entendeu? Eu fui parando lá e de repente eu tô cantando, berrando. Cê é valente. Aí eu falei, caraca, meu irmão, deu certo esse negócio. Que me veio a memória, aquela cena da senhora. E de repente eu falei, cara, é exatamente isso que essa música precisava. Ela precisava desse refrão, ela precisava dessa... E se tornou, de fato, a música que inaugura a minha fase solo, né, cara? Esse som é muito bom, cara. Esse som é muito bom. Eu ouvi ela... Ela é muito forte. Tem um tempo que eu tô ouvindo ela e de mensagem, de tudo. Mas, cara, você falando desse equilíbrio do relacionamento com o isolamento. Sim. Porque... É 8 mesmo? Já casou 8 vezes? Não. Casar nenhuma. Calma lá, dá uma madeira aqui. Mas não, assim, você, como bom advogado, não vai mexer com esse negócio. eu brinco, assim, sei lá, eu acho que eu tive uns 8 namoros e a música conseguiu estragar todos, assim. Mas a música que eu brinco, pô, na época de show, viagem, não sei o que lá. Mas esse lance... uma missão, né, Bruno? Se não tiver isso bem arranjado com os dois... Então, por exemplo, é possível ter uma sem querer te cortar, mas só porque me veio à cabeça, por exemplo, o Gil e a Flora, né? É um exemplo legal de uma pessoa que soube lidar com essa loucura de um marido músico, né? É difícil, né? Que tá ali, né? Mas tem outros tantos, né, exemplos aí que a gente pode listar, mas eu acho que tem que ser uma coisa bem combinada mesmo. Mas mais do que isso, assim, eu acho que são percepções diferentes, assim, são perspectivas diferentes. Se você para ver, sei lá, eu tive relacionamentos que terminaram porque, sei lá, excesso de show. O cara vai lá e, pô, como assim você tá fazendo 20 shows por mês, aí tem gente que... merece mesmo. Época de balada, a gente faz muito casamento corporativo, hoje é mais light. Então a gente tem uma agenda aí de uns 7 por mês, por aí. Então, assim, tem gente que vai falando, não, peraí. Aí vê a balada, vê uma bagunça e tal, aí termina por ciúme. Mas isso mais na época de moleque, assim. Hoje eu acho que é mais um negócio de ausência. Você passa todos os finais de semana fora. No meu caso não é, tipo, tem a segunda, que é o domingo do músico. Não, segunda eu tô aqui. Então, assim, segunda a sexta você tem um, aí final de semana você tem outro. Aí quando você tem uma pseudo folga, pá, podcast. Aí não sei o que lá.
Aí você começa assim... Vou falar com o Marcos Almeida. Aí você começa a se enrolar. Você começa a se enrolar de um jeito em paradas que você ama. E aí, às vezes, você esquece de reparar o que a pessoa do lado de lá tá esperando, assim, sabe? E é super factível. O meu último relacionamento terminou... Eu nem sei exatamente por que terminou, mas... Por favor, você que terminou com ele... Ô, Nana. Não, tô brincando. A gente tem uma relação super boa, assim. Hoje a gente tem uma relação muito madura. Uma cachorrinha em guarda compartilhada, Calinha, que é uma borda que fez o nosso último clipe, inclusive. Uau. Mas foi um relacionamento assim. É difícil quem tá do lado de fora entender quem tá do lado de dentro. E esse lance do você precisar ficar sozinho, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas o artista ele tem uma parada assim que é muito doida. Nos últimos 2 anos ela falou assim, pô, mas... E morar junto, e não sei o que lá. Eu falei, pô, mas ele funciona tão bem morando separado. Eu gosto do lance de chegar, mas não é por maldade. Eu gosto de chegar em casa e ter a paz da minha casa, assim. Sozinho. Eu amo estar com gente. Pô, eu fiz um podcast. Eu amo estar com pessoas, de viajar, de falar, de me divertir. Mas eu também amo aquela coisa de chegar em casa no domingo e falar, caralho, eu só quero ficar sozinho em casa no domingo. E não é todo mundo que tem essa malemolência que você teve de conseguir conduzir. Beleza, vou puxar o relacionamento, mas eu também vou ficar sozinho pra fazer as minhas coisas. Porque a solidão, ela é importante pro artista. Cara, eu assim, eu não vou jogar todos os créditos pra mim, não, de forma alguma, porque acho que tem muito mais da Débora nisso, que segura a onda, né? Porque é mãe, né, de 3, ela que gerencia ali todo esse complexo que é o lar, né? E além de tudo, ela tem uma carga dupla, né? Porque ela é escritora, ela faz eventos e até hoje eu não sei como é que ela consegue fazer tudo isso, né? E eu tô tentando simplesmente ser um bom companheiro dela, um bom pai e fazer umas músicas aí. Né? Mas já dá um trabalhão enorme, assim. Mas até para as crianças também, sacou? Elas vão aprendendo isso, assim, tipo assim, o papai tá lá em Vitória, tá lá escrevendo, tá lá produzindo um disco novo e tal. Então, tipo... Mas eu tive que abrir mão de coisas, por exemplo, assim, tipo... Talvez o tempo que eu passaria além da composição, do silêncio, né, que é específico pra música, que eu gostaria de passar também, tipo assim, lendo um livro ou assistindo uma série, aí eu tive que abrir mão dele com prazer pra estar ali com os meninos. Então, eu vou ler com eles, eu vou assistir um filme com eles, entendeu? Esse equilíbrio é bom, e ele é difícil de chegar, mas ele é bem importante, assim. E aí a gente foi, cara, tá equilibrando. Às vezes, tipo assim, rola de, tipo, eu preciso passar uns 2, 3 dias bem off mesmo, assim. De boa. A Débora é a primeira, mas assim, você tá precisando. Vá, por favor, vá. Vá pela saúde dessa casa, né? Pra que essa casa fique de pé, vá, né? Pô, e é legal assim, no final de semana, você falou do Sideral, né? Eu tava em Porto Alegre, sim, que ia ter gravação DVD do Jota Quest, e aí a gente tava no camarim das famílias, assim. E é muito legal, no show, uma banda com 25 anos de estrada, as esposas lá cantando de coração, e festejando, e ajudando a galera a organizar as coisas. Não, você vem aqui, vamos fazer tal coisa, vamos pro after. Isso. A família junto, saca? Isso soma muito pro artista. Sim. E você vê que o cara, ele tá completo. Ele tá fazendo o show da vida dele, com a família perto, com os amigos perto. O Flauzinho ainda falou no show, falou assim, pô, essa música aqui, meu irmão, Sideral e tudo mais. Cara, que engraçado você falar do Sideral. Eu não tinha conhecido ele pessoalmente ainda. Sim, é um irmão querido, cara. Eu amo o Sideral. Tô doido pra trazer ele aqui. É um cara, assim, coração maravilhoso, assim. Ele foi um dos primeiros caras também a reconhecer uma coisa, assim, bonita e especial naquilo que eu tava fazendo lá em BH, né? Legal. Tipo, numa entrevista que ele deu pro Estado de Minas, que ele foi citar os principais álbuns da vida dele, assim, ele colocou um álbum lá do Palavra Antiga, né? Legal. Que Espera é Caminhar. Então, é um cara que falava essas coisas sem a gente se conhecer
E aí ele foi, cara, ele foi num evento que eu toquei, era um evento assim, velho, sem estrutura nenhuma, assim, um evento, bicho, era o último evento que eu considerava que tinha que ir, sabe? Tipo assim, um músico criterioso igual ele é, né? Bicho, mas foi legal demais, assim, que depois a gente saiu e a gente começou ali a trocar uma ideia e rolou uma amizade boa. Tanto que eu chamei ele pro lançamento do meu álbum lá de casa, né? Que o Túlio do No Santo Som gravou. Ah, foi lá no Tulhão? Falando Que do massa. Tulhão. Foi, aquele lugar é mágico, acho né? que foi a estreia do No Santo Som, velho. É mesmo? Eu vou te mostrar uma que a gente gravou lá. A gente grava metade lá. Que sensacional. Ali é Tulhão, ele tem um... não, ali... Conseguiu construir um lugar... É mágico. Incrível. E aí ele tocou, fez uma participação lá, a Baby do Brasil também foi. Legal. Então é um cara muito especial que também tem uma família gigante, né? Tipo, tem sei lá quantos filhos. Cara, eu vou te falar, ele é bizarro tocando, cara. Ele é bizarro tocando. E eu sinto que ele, há muitos anos, ele desencanou do mainstream, assim. Ele falou, eu vou tocar o que eu gosto. E cara, é muito bom. O Tropical Blues, pra mim, é um... Eu falo com ele, velho, eu amo isso que você tá fazendo, cara. Desde o primeiro. Vê-los ao vivo também, aquela banda deles. Não, cara, esse projeto deles com Cazuza, de Cazuza, é espetacular. E ele é bluseiro, toca muito, canta muito. E a voz dos dois, né, cara? Sim. Flauzino e Sideral, olha a voz super alinhada. Mas eu também gostava do trabalho mainstream dele. Gostava aquele, acho que era Uns Dias, um álbum que ele lançou há muito tempo, assim, que tinha Fugindo de Mim, que era um negócio mais malhação na época, assim, mais rádio. E eu achava muito bom, mas você vê ele fazendo a sonzeira dele de blues, assim, tem um DNA do blues ali, né? Muito bom. Ele tem cara de bluseiro, pô. Você olha pra ele... do blues. Você olha pra ele, ele tem cara de... Cara, e foi muito bizarro porque a gente chegou lá e a gente se conheceu numa galera ali nos camarins. Aí, muito bizarro. Aí chegou num momento que eu tava no banheiro de um camarim sozinho, assim. E aí tinha, tipo, só mais lugar pra mais um. Aí ele no banheiro a gente mijando um do lado do outro. Aí eu falei, cara, eu não consegui te falar isso, mas você moldou muito a minha infância. Eu sou muito fã do banheiro. Cada um mijando de um lado, assim, ele... Bicho. Aí ele é assim, pô, ele tá cobrindo, pô, obrigado. Eu falei, não, cara, eu só sou fã mesmo. Depois ninguém deu toque. Cara, foi o único momento. Não. Cotovelinho, cara. Foi o único momento da noite inteira que eu ficamos eu e ele. Falei, cara, desculpa que a gente tá no banheiro, mas eu sempre fui muito fã. Cara, o ataque de fã, ele surge sem você esperar. O negócio assim... Padre Marcelo Rossi que eu digo. Não, pro bem também, né? Coitado, perdoa ele, viu, padre? Dá a benção aí. Mas, ó, eu tive um ataque de fã só na minha vida, assim, aqueles... Desculpa, essa foi involuntária. Perdoa, eu não saí disso. Tá suei. Pô, e o do padre foi sério mesmo. Foi sério? Mesmo. Você foi logo na imagem mais... Meu Deus do céu. Ai, comecei a suar valendo agora aqui. Não, mas o meu ataque de fã foi com o Carlos Nejá, né? Que é o pai do Fabrício Carpinejar. Talvez a galera conheça mais, mas o Nejá, membro da Academia Brasileira de Letras, é um cara também desse mundo Grande Sertão Veredas que eu falei, né? Que é um poeta, um artista da palavra, assim, um cara cabuloso. Talvez o maior poeta vivo hoje, assim, né? No Brasil, da geração dele. E eu encontrei um livro dele chamado História da Literatura Brasileira, brother, que pra mim virou, assim, uma bíblia, assim, um negócio muito profundo, assim, um negócio cabuloso. Aí eu comecei a devorar tudo, Carlos Nejá. Um dia eu tava no aeroporto, lá de Vitória, 6 horas da manhã, que você não é ninguém, né? Assim, você tá pra lá. Aí, velho, eu olhei assim, vi um senhor, um blazerzinho assim. Eu percebi assim, que a mão dele tava cheia de tinta. Tinta de parecer de caneta, um Moleskine assim. Mas nem olhei assim pro rosto, nem vi quem era. Achei interessante
alguém com Moleskine esperando o avião, escrevendo. Aí chamou o voo. Aí fomos subindo. Na hora que eu subo assim, cara, na escadinha, quando eu entro no avião, na terceira fileira assim, à esquerda, uma senhora na janela e ele aqui, era aquele avião da Azul, 2 poltronas só. Aí foi maior que a minha consciência. Eu dei um ataque assim, velho. Carlos Nejá, é você? Aí ele, sim, aí pegou minha mão assim. Eu falei, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela literatura brasileira. Muito obrigado e tal. Aí ele só fez assim, tipo, esse cara maluco aqui. Aí eu falei assim, Deus te abençoe. Aí ele, você também, meu irmão. Aí eu fui embora, assim. Aí eu falei assim, velho, você também, meu irmão, conheço essa expressão. Aí sentei lá, cara, e fiquei assim, bicho. Aí, na hora, me veio uma culpa. Porque toda vez que alguém chega assim, perto de mim, quando eu tô com a Débora ou com as crianças, e não fala nada com a Débora nem com as crianças, eu fico assim, pô, mas não foi tão gentil, né? Sim. Eu sei que a pessoa admira e tal, gosta, mas pô, podia ter pelo menos, né, cumprimentado. Cumprimentar. Eu fiz igualzinho, brother. Mas você foi dar a mão pra ele, pelo menos. Não, eu cumprimentei ele sem ele pedir, eu fui colocando a mão assim, né? Aí, mas a senhora que tava do lado dele, eu falei assim, velho do céu, nem falei com ela. Só pode ser a esposa dele. Aí eu entrei no Google, eu tinha esquecido o nome dela. Que ele dedica todos os livros para ela. Aí lá eu descobri, Elza. Aí quando a gente desceu, aí eu fui lá de novo. Aí eu falei, ao invés de atacar o velho, eu fui atacar ela, né? Aí eu falei assim, Dona Elza. Aí ela olhou assim. E ela, brava, assim, ai meu Deus do céu, quem é você, menino? Aí eu fui, me apresentei e aí, cara, a gente se tornou amigo, resumindo muita história. A gente trocou contato ali, ele pediu uma foto que eu tirei com ele, mandei a foto e aí ele respondeu o e-mail. Legal. E aí falou assim, Marcos, eu gostaria muito de conversar. É possível? Eu falei, não acredito. O cara tá me chamando pra conversar. Eu falei, sim, super possível. Onde ele falasse, se fosse na Índia, em qualquer lugar eu ia. Aí eu falei assim, sim, por favor, pode mandar o endereço. Seria um prazer conversar com o senhor e tal. Aí ele escreveu assim, não sei o que lá, Vitória do Espírito Santo. Eu falei assim, não acredito. O cara era meu vizinho o tempo inteiro, eu não sabia. Aí fui lá, a gente ficou 3 horas direto conversando. Olha que legal. E rolou uma conexão, assim, muito louca. Então, às vezes pode rolar isso, né? Um fã, igual você é, do Sideral. Sim. Eu acho que o Sideral só ficou olhando assim, não me mas cumprimenta. Mas no banheiro eu não sei se foi um bom início. Não, tá? eu vi na cara dele assim, a torcida pra eu não querer dar a mão pra ele. Tipo assim, ele, cara... não me cumprimenta. Fã, obrigado, mas não me cumprimenta, por favor. Pô, eu vou pedir pra fazer ser valente. Aí você escolhe uma, eu escolho uma. Vamos lá, beleza. Violinho está passado aí? Bier. O Biel tá virado hoje. Esse menino trabalhou, hein? Podcast hoje, não? O Biel trabalha comigo no escritório também. Eu não vou falar muito aqui, senão justiça trabalhista vai vir pra cima de mim facilmente. Mas eu pago separadinho, hein? Separadinho. Qualquer coisa você fala, meu. Ele que disse. Qualquer coisa sobe o andar aqui e reclama na trabalhista. Eu vou até botar esse aqui também, porque eu gosto do som que vem dos mix. Tá. Estéreo. É isso aí. 1, 2, 3 e... Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar,
agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Me dizer, ser valente, ser valente. Que sonzeira, bicho. Que sonzeira, meu Deus do céu. Essa aí captou, né? Não precisava nem do microfone aqui. Por que eu fui bater esse microfone ali? Ah, cara, eu sou suspeito. Agora eu vou deixar você escolher uma. Aí você me disse que quer fazer uma autoral, você quer fazer uma desse novo projeto cover, ou uma cover que não tá no projeto, uma das 35 que você descartou. Caramba. Mas o autoral também vai bem. Pois é. Então. Quando que sai esse programa? Acho que final de julho, começo de agosto. Eu acho que é mais agosto. Final de julho, começo de agosto. Tô precisando de umas férias de lançamento. Entendi. Então, a gente lançou O que eu faço, meus amigos? Autoral sempre. Eu sou desse time também. Uma menos explosiva, talvez? Cara, tem uma que... Eu não sei porque eu lembrei agora de um diretor da Som Livre, que ele gostava muito dessa música que eu vou fazer. Lembrando dele aqui. Naquele livro que anuncia minha liberdade, ninguém pega. Vê se entende. O amor é um rio, eu reconheço. Seu leito é feito de águas claras, que desde ser da minha alma. Não tem medo. É por isso que eu vou nesse rio que corre sem pressa, navegando
presente pra ela, ela e eu navegar. Só tenho medo quando esqueço e a memória é tudo aquilo que nos falta, que o dia todo é transparência pra essa graça. E é por isso que eu vou, é por isso que eu vou, é por isso que eu vou. Nesse rio torto, sem fronteiras pra ninguém, sem perder um voo, nem encontrar também. Oh, nesse rio torto, sem fronteiras pra ninguém, sem perder o rumo, nem encontrar. Sem te perder, sem perder o rumo, vou me encontrar também. O homem tem recurso, viu? O homem tem recurso. De voz, de mão. Isso é muito mão de quem faz teatro sozinho, velho. Isso aqui. Uma menos explosiva. Isso é uma merda. Caraca, eu tô de cara com a mão, velho. Uma patada. Isso aqui tá louco, cara. Muito bom, velho. E voz, tá louco. Eu quero um piano. Mas eu. E é um casamento, velho. Voz e violão. Se qualquer um dos dois fosse um pouquinho menos, os dois estão muito alinhados. Não sei o que veio primeiro, mas os dois estão muito alinhados. Cara, Cara, tá aqui. queria agradecer de coração mesmo você ter vindo. Obrigado mesmo, obrigado. Pra mim foi muito significativo. Acho que foi o convidado que eu chamei com maior antecedência. Tem mais de um mês que eu tô falando com a galera aqui. Te mandei mensagem, deve ter quase 2 meses. Sim, cara. E aí eu falei, pô, me vê a agenda aí. Vamos ver. Se não der Floripa, vamos fazer São Paulo. Se não der São Paulo, vamos fazer algum canto. Obrigado. Porque queria muito te trazer pra cá, porque é gente que... A arte tá no olho, tá ligado? Uhum. E é diferente. Na voz não preciso nem falar, né? Cara, isso me motiva muito. Eu passei por um processo terapêutico, né, cara, nesse último ano, que me ajudou muito a equilibrar essas tensões, essas questões todas, né, que envolvem a carreira do músico. Eu acho que eu nunca me encontrei num momento tão livre assim na minha vida, legal, sabe? Então, o seu convite, ele reforça muito isso, assim, que quando parece que a gente resolve questões também internas e pessoais, parece que o mundo começa a entender, entendeu? Também que você já passou dessa fase, entendeu? Já passou. E a oportunidade de simplesmente sentar com alguém e poder mostrar minha música é grandioso demais, cara. Acho que não tem preço, sabe? Assim, na verdade, eu acho que se a gente pudesse, pagaria, né? Pra mostrar a nossa música pras pessoas, né? Não, Porque a gente nasceu pra isso, cara.
pra isso, sabe? Pra essa nossa missão, né? Eu brinco que a gente é meio. Acho que falei isso bastante ultimamente. Que no podcast... O podcast não é o fim. A galera não... eu quero ouvir o podcast. Não, eu quero ver o episódio com o Marcos. Essa é a nossa proposta, assim. Não é pegar um fã que vai ouvir do começo ao fim os 50 episódios. Não, eu quero que, se eu conseguir atingir 2 que tiveram a oportunidade de ouvir 2 horas de papo com a pessoa que ele é fã, a pessoa que a música marcou a vida dele, isso pra gente é o que conta. E é muito engraçado, assim. É gostoso quando a gente abre os comentários lá e tem uma parada, esse som aqui, sei lá o que, representa muito na minha vida. Ou sei lá, que papo massa. Eu nunca vi o fulano com um papo de 1h30, assim, tão livre pra falar as coisas. Então, brinco que a gente é meio. A gente traz pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer ouvir história, que a gente quer ouvir a música. E eu sei que não é fácil o cara vir pra Florianópolis, a melhor cidade do Brasil. Aí vai fazer o quê? Eu vou gravar um podcast às 11h30 da noite. Pô, já passou. Caraca, hein? Eu falei 1 hora. Estamos aqui a 2. Eu preciso parar com isso que eu faço nos episódios, né? Eu me empolgo. Então, cara, mais uma vez, obrigado de coração por ter vindo. Obrigado a galera que veio aí acompanhar. Muito bom. Agora eu não acho lugar nenhum pra jantar em Florianópolis, 11h30 da noite. Eu já antes, já estamos garantidos. Te desejo muita sorte, cara. Muita sorte. Porque eu sei que a jornada ela não é fácil. Em 2 horas aqui contigo, eu tenho uma percepção que eu tenho com alguns poucos artistas, que é o artista que ele tá muito mais preocupado com a verdade do que com qualquer outra coisa. Tua voz diz isso, teu som diz isso, e esse papo pra mim foi só o check. Foi só, beleza, é isso aqui, tá alinhado. Tá tudo alinhado, a composição, a voz, a postura e a comunicação. Sentar 10 minutos, conversar, e agora você vai me ensinar como é que você faz pra levar um relacionamento. ainda paguei de conselheiro amoroso, pô! Ai, cara. De verdade. Deus te abençoe aqui o Vamos. Vamos junto. Vamos junto. A caneca é sua, hein? Valeu. Valeu, gente. Valeu. Mais um episódio da 5ª temporada do Vamos Podcast com Marcos Almeida. Beijo, Tulião. Obrigado por ter me apresentado, hein? Túlio, te amo.